A gente inicia uma trajetória política quando nasce, né? Então eu sou filha de uma manicure, de um garçom, de Belo Horizonte, me tornei professora primária, alfabetizadora, faço esse ano 23 anos de magistério, sou professora por uma opção de escolha mesmo. Depois atuei um pouco na igreja, através da Pastoral da Juventude, de onde vem, eu acho, o meu alicerce dessa ideia de bem comum, de coletividade, e depois atuei no movimento sindical, né, que é de onde vem essa minha trajetória de luta coletiva. Primeiro no Sindicato da Educação, que é da minha categoria profissional, depois em 2012 eu fui eleita primeira mulher presidenta da CUT, Central Única dos Trabalhadores, aqui no nosso estado. Então venho desse conjunto de trajetórias de atuação política e agora eleita pela primeira vez, né, para um cargo eletivo aqui na Assembleia Legislativa. Ser mulher na política é enfrentar cotidianamente as relações de violência que não são físicas, mas são no modo de dizer, são no comportamento, são na desqualificação, em questionar a sua condição de estar num espaço de liderança. Então tem sempre uma piadinha, tem sempre uma desqualificação intrínseca. Eu contei uma vez, demorou 20 segundos para eu ser interrompida, enquanto todos os homens que falaram antes de mim numa mesa de negociação, nenhum havia sido interrompido. Ser mulher na política hoje é colocar o pé na porta todo dia, estar atento o tempo todo, se dedicar sobremaneira, porque nós precisamos estar aqui e abrir espaço para que mais mulheres estejam, né? Então, acho que o que a gente precisa aprender, aquelas mulheres que estão nesses espaços, é a capacidade de uma dar a mão à outra, de que nós não somos adversárias ou inimigas, não disputamos o mesmo lugar, e fazer desse lugar um lugar que aprenda a respeitar e a dizer que aqui também é um espaço para as mulheres. Eu acho que essa é a tarefa das mulheres que estão nessa 19ª legislatura, que ao terminar esse lugar, que a Assembleia Legislativa esteja melhor, para que mais mulheres entrem, que a gente tenha maior representatividade. Olá, amigas e amigos aqui do nosso circuito de lives. Olha que alegria a gente estar aqui realizando a 4ª live desta semana, Semana da Cidadania, um tempo todo especial da gente fazer a discussão do Brasil, de Minas Gerais, aqui do nosso Alto do Pardo, no norte de Minas, próximo do Vale do Jequitinhonha, nesse nosso sertão geraizeiro, nessa nossa luta por vida, por dignidade, por cidadania, por educação, nesse momento tão trágico da humanidade e mais trágico ainda do Brasil, infelizmente se aproximando das 400 mil mortes pela Covid-19, a maioria dessas mortes certamente por conta da falta de política, da falta de gestão por parte do governo federal e dos governos, de muitos governos estaduais e municipais. Enfim, muita omissão e, mais do que omissão, talvez, até uma ação deliberada pela morte anecdopolítica. Então, nós resolvemos, nessa semana em que celebramos os povos originários, no dia 19 de abril, celebramos a Conjuração Mineira e os ideais de liberdade e democracia, lá da Conjuração Mineira e de Tiradentes, celebramos ontem o Dia do Planeta Terra e também a trágica memória do início da colonização brasileira, erroneamente chamada de descobrimento. Mas o mais importante é que estamos vivos e estamos na luta e na labuta. E por isso, fizemos essa Semana da Cidadania. E hoje, também de maneira muito especial, a gente tem aqui uma super convidada, nossa querida e batalhadora deputada estadual, Beatriz Cerqueira. Bia, seja bem-vinda à nossa live. Eu agradeço a gentileza, é sempre um prazer te encontrar. Parabéns, né? A Semana da Cidadania nos lembra aí o tempo da militância na Pastoral da Juventude, um período muito bom, né? E de onde eu trago um alicerce para essa ideia de bem comum. Queria agradecer também a você a gentileza de você ter colocado o vídeo que foi feito lá na Assembleia Legislativa. Eu mesmo nem tinha prestado muita atenção no vídeo, ficou um vídeo bem bacana. Agradeço a sua gentileza do convite e de ter trazido aí o vídeo, de todo mundo que começa a nos acompanhar pelas suas redes sociais. É um prazer estar com você.
Bia, prazer é todo nosso. Eu fico muito agradecido mesmo por você ter aceitado o convite de participar dessa nossa live. Segunda live que você participa aqui do nosso circuito, né? A primeira foi durante a nossa campanha eleitoral, né? No ano passado, aqui em Itanhubeiras, que a gente disputou a prefeitura. Não tivemos, é claro, a vitória eleitoral, mas tivemos uma vitória política muito importante defendendo o projeto popular, o projeto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, meus amigos e minhas amigas, vou apresentar aqui rapidamente a nossa querida deputada Beatriz Cerqueira, deputada estadual, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e titular da Comissão de Administração Pública, suplente da Comissão de Direitos Humanos, suplente da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social e suplente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Enfim, uma batalhadora, uma professora que está aqui hoje, que vai falar para a gente de diversos temas. Mas nós estamos aqui, Bia, com uma temática muito latente, que está incomodando e preocupando toda a comunidade, eu acredito que de Minas Gerais inteira, a comunidade escolar, de toda Minas Gerais, mas não seria diferente aqui no Alto Rio Pardo, aqui em Itanhubeiras especificamente, nos municípios vizinhos, no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. Então, todo mundo está querendo discutir essa questão da municipalização, porque até o momento o que a gente tem são informações muito desencontradas de que está sendo feito aí um processo para entregar as escolas estaduais de anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, o governo do estado entregando para as prefeituras sem fazer nenhum debate com os trabalhadores em educação, sem fazer nenhum debate com as comunidades escolares, principalmente sem nenhum debate com as famílias. Então, Bia, nós gostaríamos de ouvir de você o que está acontecendo mesmo, o que esse governo, o governo Zema, o governo do Estado, está querendo de fato com esse processo de municipalização? Bem, a situação é muito grave. Esse projeto Mãos Dadas é um nome extremamente irônico, né? Porque é o governo que não está dando a mão para a classe trabalhadora, nem para o profissional da educação em hora nenhuma. Esse projeto ele é o início, né, de uma nova modelagem da rede estadual, e nós precisamos interromper esse ciclo agora, sob o risco de não conseguirmos depois recuperar a nossa rede estadual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse ano, formalmente, o governo está negociando e oferecendo aos municípios os anos iniciais. Eu digo formalmente porque desde 2019, como presidenta da Comissão de Educação da Assembleia, eu tenho acompanhado a movimentação de proibição de matrícula dos anos iniciais, do quinto ano, do sexto ano, no sentido exatamente de já fechar aquelas escolas, né, para as matrículas do ensino fundamental. Muita mobilização de 2019 para 2020, para que as escolas não fossem fechadas, muita mobilização no final de 2020 para 2021, exatamente em função dessa proibição de muitas escolas receberem matrículas do ensino fundamental. Bom, então esse processo já tem sido conduzido pelo governo. O que ele faz agora é oficializar um processo de negociação com os municípios para a entrega, né, das matrículas do ensino fundamental. Ele começa pelos anos iniciais, mas depois os anos finais, e para algumas regiões já incluem na negociação os anos finais, e o próximo passo, depois dos anos iniciais, dos anos finais, ficando com o ensino médio, o próximo passo no Estado é transformar o ensino médio num processo de privatização da educação. De que forma? Em parceria público-privada, em parcerias com o Sistema S, tentando aprovar a ideia do voucher da educação, né, a matrícula para a rede privada com dinheiro público, mas o voucher é muito mais do que isso, e a entrega da gestão das escolas para organizações sociais, OS. Esse processo já existe na saúde, né? Vários municípios
a gestão é privada, a gestão de hospitais é privada, né? Então esse é um mecanismo que tem sido utilizado para a privatização da atividade fim, né? Que é o caso de saúde, como eu estou exemplificando a educação. Então esse é o trajeto que o governo de Minas pretende fazer. Você vai me perguntar, mas isso é muita maldade, por que ele faria isso? Porque cada governo tem uma visão de mundo, tem uma visão de projeto, né? Do que o Estado tem que fazer e do que o Estado não tem que fazer. Para o Partido Novo, né? Então, portanto, para esse atual governo do Estado, o governo só tem que ficar naquelas áreas estratégicas em que a população não pode pagar para obter o serviço. Esse é o pensamento do Partido Novo. Em tudo aquilo que for possível ser comprado, ou seja, que o mercado ofereça, que cada um adquira de acordo com a sua condição. Então, saúde pode ser privada, educação pode ser privada, segurança pública não pode ser privada. Então, por exemplo, o Estado investiria, né, com áreas como a segurança pública. Tudo mais, o Estado vai se retirando, vai deixando de ofertar e de universalizar. Então, primeiro essa forma de pensar, sociedade, todo governo tem uma forma de pensar. Mesmo quando ele não te diz a forma de pensar, todo governo tem uma forma de pensar. Então, essa é a forma de pensar do Partido Novo. Quem lê o programa de governo, quem lê os documentos do Partido Novo, vai encontrar essa concepção. Para eles, o Estado seria um problema. Então, você tem que tirar o Estado da vida das pessoas e que é pelo mérito que elas vão se resolver. E nós sabemos que não é, num país de desigualdades como o Brasil, não existe a discussão de mérito, e nós sabemos que nós conquistamos, desde a redemocratização do país, a educação como direito. Então, é essa alteração, né, que eles querem fazer. Bom, o processo ele é bruto, né, porque ele desrespeita as diretoras de escola. As diretoras de escola, na sua ampla maioria, não ficaram sabendo que as suas escolas perderiam tais matrículas ou seriam fechadas. Ela está ali trabalhando, dando duro, né, trabalhando na pandemia, que as diretoras estão presencialmente na pandemia, trabalhando. O coletivo de profissionais daquela escola não ficou sabendo. A comunidade escolar não ficou sabendo. E a comunidade escolar, no planejamento do governo, só vai ficar sabendo no semestre que vem para ser informada. Essa é outra coisa que eu destacaria. Para o governo, a comunidade escolar não faz parte. A comunidade escolar não faz parte do processo. A comunidade escolar não tem que ser ouvida, o que, na minha avaliação, fere o princípio democrático o princípio que está na Constituição Estadual e na Constituição Federal de gestão democrática. Gestão democrática não é só escolher o diretor de escola. Gestão democrática não é só ter o colegiado. A gestão democrática inclui processos de participação, né, no cotidiano da escola, na decisão das políticas relacionadas àquela escola. Por isso a gente tem conferências de educação, por isso nós construímos e foram votados, né, nas câmaras municipais os planos de educação. A outra característica desse projeto é o desemprego. Gravíssimo. Então, assim, todo prefeito que está pensando em aderir ao programa, ele precisa saber que a adesão ao programa vai gerar desemprego. O desemprego é imediato para os designados, né? Os designados, eles deixam de existir para o Estado, porque aquele cargo, daquela escola ou daquelas turmas municipalizadas deixou de existir. Então, nós estamos falando de professoras, de ATBs, pedagogas, auxiliares de serviço da educação básica. Então, quem é designado deixa de existir nesse processo. Isso acontece agora, então gera um desemprego imediato. O Estado está ofertando para os municípios a adjunção. Quem tem tempo de Estado sabe que isso é uma armadilha. Daqui a pouco a gente fala dela. Mas aí o Estado empresta os profissionais por até 2 anos para o município. Aí daqui 2 anos, esse profissional volta para a rede estadual. Ele volta para onde? Para as escolas que restaram não municipalizadas. Ele vai pegar o lugar de quem? Dos colegas contratados. Então, daqui 2 anos, nova leva de demissões dos trabalhadores contratados. Então, uma característica desse processo, a demissão. Outra característica, outro ponto, os municípios já fizeram as contas, eles conseguem mesmo
atender essa demanda? Eu fiz a conta, Levon? Eu fiz não. Mas foi feita a conta de um município, que eu tive que dar uma entrevista específica sobre o município para ver o impacto. O que está sendo ofertado a ele aumentaria em 83% as matrículas nos anos iniciais. Aí nós fomos ver quanto aumentaria de Fundeb, porque essa pode ser a grande ilusão dos prefeitos. Vai aumentar em quanto o Fundeb? Em 24%. Não aumenta em 83%, aumenta em 24%. E esse município, no final, ele vai ficar com um déficit de 22 milhões. O prefeito não fez essa conta, porque o prefeito está fazendo a conta do que o Estado está oferecendo como contrapartida. Essa contrapartida é imediata, mas o que o município terá que arcar com os recursos é de longo prazo. Aí vem uma preocupação da rede municipal. Por quê? Porque o custo aluno, ou seja, todo o recurso que o Estado, que o ente, Estado ou município, né, ele investe no aluno, gera, em termos gerais, vai gerar quanto custa aquele aluno. O custo aluno do município, possivelmente, o que ele investe por aluno é maior do que o Estado. Porque o Estado faz uma série de manobras, o Estado, ele coloca aposentado para contar como custo aluno, né, na despesa com aluno. Então, em geral, né, o município ele investe mais no aluno do que o Estado. Só que como o Estado está repassando um volume, né, de matrículas, o Estado vai assumir com o que ele investe, né? O que ele investe, vou fazer o mesmo exemplo, em exemplos fica melhor, desse mesmo município. Nós vimos que o município investe por ano 17 mil reais por aluno no município. O Estado investe por aluno 3.836. Então, o Estado está pegando esse aluno, que para eles fazem esse investimento, e está repassando para o município. E aí, de duas, uma. Ou o Estado vai ter que aumentar o aporte de recursos para manter a mesma qualidade, ou ele vai diminuir a qualidade do serviço prestado. Então, o impacto não é só para o Estado, o impacto é também para a rede municipal que está recebendo esse aluno, e mesmo porque aí alguém vai argumentar, não, mas o ano que vem, com o Fundeb, o Estado vai ter que repassar. O Estado vai te repassar os 3.836, né? Ele não vai te repassar os 17 mil. Então, tem um déficit. Então, o impacto na rede municipal, ou vai cair a qualidade, né? Ou vai cair a qualidade, o que o município investe, ou o município vai ter que aportar mais recursos para responder corretamente, né, com a prestação de serviço público da educação para essas novas matrículas. É um processo... Sim? Na prática, então, nós vamos ter precarização ainda mais da educação ofertada para as pessoas que não podem pagar o ensino particular. Sim. Não é isso? E aí, isso. E o município, ele não está fazendo essa conta. O município não está pensando, né? E aí eu perguntaria uma outra questão. O município já resolveu o seu problema de educação infantil? Eu vou arriscar dizer que não. Por exemplo, esse mesmo município que é o meu mais recente exemplo, 54% da sua matrícula de 0 a 3 anos, que é a parte da educação infantil, né? 54% não tem vaga no município. Então, sem universalizar a educação infantil, o município vai pegar uma demanda que ele não tinha e ele não vai conseguir investir na educação infantil, né? Outra pergunta, as metas do Plano Municipal de Educação foram cumpridas? Porque esse é um problema, né, Levon? Assim, a gente trabalha, a educação é como se eles tratam a educação como um lugar como se não tivesse planejamento, como se cada um que chegasse pudesse fazer o que quiser. Não. O prefeito que assumiu, o parâmetro dele de gestão é o Plano Municipal de Educação. O governador que assumiu deveria ser, né, o parâmetro dele, o Plano Estadual de Educação, porque é o plano que vai estabelecer metas, teve um planejamento de longo prazo, foi discutido, não é? Então, assim, um outro problema da municipalização é desconsiderar essa realidade do plano e é desconsiderar a parte mais importante na educação, o diálogo. Então, o processo que está sendo feito é assim, eu te faço uma oferta, você tem 10 dias para aceitar ou para me fazer uma contra-oferta, parece um negócio, né? Um balcão, né?
Você dá Mas quanto? Não, eu dou quanto, né? Eu aceito quanto? Tá assim, rápido, sem sim. transparência, ninguém tem acesso ao que está sendo oferecido para o município, No ninguém tem meio de uma acesso ao que o pandemia, né? município, no meio de uma pandemia, o que A gente dificulta, não né, o pode. encontro, a reunião. Então, assim, essa é um pouco a síntese, que eu não consegui sintetizá-la em pouco tempo, mas é isso que é o Mãos Dadas, né? É o início de uma remodelagem da rede estadual, gerando desemprego. Aí as pessoas vão também um alerta para quem é efetivo. A pessoa fica emprestada 2 anos para o município, ela volta. Essa é uma realidade muito forte em municípios menores, né? Que tem 1, 2 escolas estaduais. Ela volta, ela não tem vaga na escola mais, porque a escola que também pode diminuir a sua oferta. E aí? Aí ela vai ter que ir para outro município. Ela não tem o direito de permanecer no município dela porque ela ficou em adjunção. Ela vai ter que ser encaminhada para outro município, né? Então, para o servidor efetivo também tem impacto, né? Tem impacto para as comunidades. Quem disse que toda comunidade tem uma escola estadual e uma escola municipal, de modo que os alunos da estadual vão para esta municipal? Não é essa a realidade. Você tem bairros que só tem a escola estadual. E sem a escola estadual, as crianças não serão atendidas na sua região, o que gerará o custo do transporte escolar. Mas, nesse caso, eu não acho que o grande problema seja esse. O grande problema é você forçar uma criança a se deslocar, sair do seu território, sair da sua comunidade, onde ela aprende, onde ela convive, para outro bairro, para outra região, para ter acesso à educação. Mas, no caso, seria a entrega da unidade? Seria a entrega do prédio escolar para o município, por exemplo? Aí depende de cada realidade. Tem escolas que só tem os anos iniciais. A escola Por vai exemplo, fechar. aqui em Itaiobeiras nós temos 6 escolas estaduais e 3 delas ofertam os anos iniciais. 2 delas são apenas anos iniciais e uma tem anos iniciais e anos finais. Por exemplo, no caso da municipalização, as 2 que ofertam anos iniciais, elas seriam entregues para a prefeitura, para a gestão municipal. Aí é preciso identificar nada, é preciso saber, né, ter acesso às informações que ninguém fala, qual que é a proposta que a secretaria fez para o prefeito. Né? Porque aí é cada caso. Né? Então, o que a secretaria está propondo para o prefeito? Entregar o prédio junto com, né? Entregar tudo para a administração do município. Aí é caso a caso, para identificar nessa situação o que vai ser feito. Eu, por exemplo, acompanhei a discussão num outro município, em que a escola, o prédio da escola é alugado. Então, o destino dessa escola ele vai sumir, porque é um prédio alugado, o Estado vai encerrar o contrato e vai fazer o deslocamento das crianças. Esse exemplo que eu citei é de uma escola estadual que tem os anos finais e os anos iniciais, e não tem outra escola no bairro. Aí a escola vai ficar sem os anos iniciais e não tem outra escola pública para atender a demanda dos anos iniciais nesse mesmo bairro. Então, sim, tem várias realidades, né? Cada uma mais difícil do que a outra. Do ponto de vista da gestão também, a escolha, por exemplo, democrática das direções escolares, tem município que não se escolhe diretor de escola municipal, né? Aqui mesmo em Itaiobeiras, nesse ano é que se falou de fazer eleição, o prefeito que tomou posse agora iniciou até um processo para a escolha de diretores de escolas municipais, mas depois suspendeu esse processo, não sei exatamente qual o motivo, mas, quer dizer, ele não é obrigado enquanto a essa questão, enquanto que no Estado ocorre esse processo de escolha de direções. Então, tudo isso também estaria em risco, essa conquista, né? Sim, sim. Tudo, não tem... você vai se adequar, os profissionais, os estudantes, né, os pais, vão se adequar à dinâmica do município, né? E aí, assim, as escolas estaduais, elas são conquistas da comunidade, né, Levon? Claro. Quanto tempo as escolas batalham uma reforma, uma ampliação, um parquinho, melhores condições, salas de aula em boas condições de acessibilidade,
kit multimídia, não é? Você tem toda uma batalha que vai sendo conquistada pela comunidade, que o Estado desconsidera, né? Como se a comunidade não existe para o Estado, não é? Esse eu acho um dos pontos mais graves. Não significa nada, não tem valor, não tem opinião, né? Ela não existe. Para o Estado, a comunidade escolar não existe. Eu acho isso muito grave, né? Porque a educação não se faz assim, né? Sim, sim. Desculpa interromper, Bia, mas uma outra conquista que está ameaçada nesse contexto aí, em municípios pequenos, como os nossos aqui do Alto Rio Pardo, por exemplo, é a questão da liberdade dos profissionais da educação. A gente sabe o quanto que é complicado para quem é servidor público municipal se manifestar, por exemplo, politicamente. Eu não falo dentro da escola, não, eu falo na sociedade, ter uma liberdade que deveria ser para todo mundo, porque está na Constituição, né? Liberdade de expressão, liberdade política, mas que nós sabemos o quanto que nos pequenos municípios isso ainda é complicado para quem é servidor público municipal. Então, tudo isso aí também entraria na cota das ameaças, né? Para esses servidores que passariam a estar sob o controle, vamos dizer assim, das administrações municipais. Sim, os servidores efetivos. Desculpa eu ser repetitiva. Sim, sim. Porque os designados, eles deixam de existir. Eu estava numa reunião virtual agora, numa região discutindo municipalização, aí veio uma pergunta no chat. Mas o que vai acontecer com os professores designados que fazem o atendimento, né, os professores de apoio, visto que o Estado não tem concurso para isso? Serão demitidos. Todos os designados serão demitidos. Os cargos deixarão de existir. E, portanto, o Estado vai demitir todo designado das escolas que estão sendo afetadas pela municipalização. E, mais tarde, vai demitir todos os designados para reencaixar os profissionais que ficaram em adjunção. É isso. Sim, sim. Bem complicado. Bia, nós sabemos que a legislação brasileira, a Constituição Federal e mesmo a LDB, elas, do ponto de vista, elas dão sustentação para esse processo de municipalização, porque na medida em que prioritariamente está escrito lá que caberia o ensino fundamental aos municípios. No entanto, prioritariamente não quer dizer obrigatoriamente. E um outro detalhe que as pessoas questionam: é possível ser feito alguma coisa da parte das comunidades escolares? E mesmo aí, eu sei, mas quem está nos assistindo talvez não saiba, que você apresentou um projeto de lei nesse sentido, para que haja um debate, uma discussão nesse sentido. Eu gostaria que você falasse primeiro dessa sua ação aí na Assembleia com relação à municipalização e o que pode ser feito em seguida, o que pode ser feito aqui nos municípios para lutar contra esse processo. O que pode ser feito agora? Mobilizar. Exato. Contar para as comunidades, porque elas não sabem, o governo não vai contar. Então, se não formos nós a contar para a comunidade, ninguém vai contar. E é desrespeitoso com a comunidade que a vida dela seja decidida sem que ela saiba. Então, conversar com a comunidade, tem meios de fazer isso durante a pandemia, a gente tem que encontrar e fazê-los. Conversar com a Câmara Municipal, que precisa se envolver, porque as discussões são da cidade, e conversar com o prefeito. A forma mais imediata de impedir a adesão das escolas estaduais, na verdade a adesão é do município, né? É através da recusa do prefeito em participar do projeto. E tem prefeitos que têm se recusado. Tem prefeitos que, ao fazerem a conta, têm se recusado em fazer esse processo. Então, é possível, sim, impedir essa discussão de municipalização. Para que nós não voltemos a viver essa situação, qual é o próximo passo? O projeto de lei que eu apresentei na Assembleia Legislativa. Ele tem qual função? A função de frear, de estabelecer uma dinâmica de regras. Tá, você quer passar as suas matrículas para o município? Então, você tem que cumprir esses requisitos. O primeiro deles, a comunidade escolar tem que querer. A comunidade escolar são os pais, os estudantes, os profissionais da educação. Para a comunidade querer, a comunidade tem que participar de um amplo processo de debate, ela tem que ter acesso às informações. Teve acesso às informações? Teve.
Aí ela decide. Ela decidiu, aí nós precisamos ver se o prefeito consegue ter condições financeiras de sustentar essa municipalização. O prefeito já cumpriu as suas metas no Plano Municipal de Educação, ele tem que demonstrar isso. E tem que passar pela Câmara Municipal. O processo tem que ser discutido. Política pública a gente não pode fazer de forma autoritária, como a Secretaria está tentando fazer. Então, cabe aos educadores e educadoras, aos pais, às famílias, mobilizarem os agentes políticos nos seus municípios, né? Conversar com cada vereador, conversar com cada prefeito a respeito dos problemas, dos obstáculos, das dificuldades que serão geradas, né, para os municípios em caso ocorra esse processo de municipalização. Bia, tem aqui um vídeo que o Lídio, você conhece o Lídio, lá de São João do Paraíso, professor Lídio Barreto, que tem aqui também o nome, eu falo que é o nome artístico, Lídio Itabu, juntamente com a Márcia, esposa dele, também professora, dois aguerridos companheiros de São João do Paraíso, que estão sempre na luta pelas boas causas, e o Lídio fez um videozinho curto aqui, que eu gostaria de trazer, está dentro da temática da municipalização, e eu acho que enriquece aqui essa nossa reflexão neste momento. Primeiro, levaram os desempregados. Eu não me importei porque eu tenho emprego. Agora, estão querendo me levar. E talvez seja tarde. Perturbeste. Não a municipalização das escolas estaduais. Isso afetará economicamente e socialmente a nossa região, que já é tão esquecida dos governos. Então, diga não à municipalização das escolas estaduais. O que nós estamos precisando nesse momento é vacina. Muito bem, Lídio. Queria que você comentasse aí, Bia. Eu acho que ele traz duas questões fundamentais. Primeiro, que política pública precisa ter planejamento. E tudo que a gente não está vendo, no caso do projeto, é planejamento. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, ele traz o que tem que ser prioridade. Nós estamos com milhares de pessoas no Brasil morrendo todos os dias de uma doença que tem vacina. Qual era a nossa prioridade? A vacina. Dar condições para que as pessoas parem de morrer. E aí a gente pode reestruturar, rediscutir, repensar qualquer política pública. Mas a prioridade no Brasil e em Minas Gerais deveria ser a vacinação. Então eu concordo com a avaliação dele. Bia, nós temos aí você falou da questão específica do que pode ser feito já nos municípios, mas o projeto de lei que você apresentou, ele visa o que exatamente? Com relação a essa questão? Ele visa estabelecer regra, de modo que a gente não precise, ano a ano, continuar vivendo esse sufoco da secretaria decidir entregar as matrículas e a gente depender da vontade, do diálogo, da percepção ou não do prefeito para que isso aconteça ou não. Então, quando você estabelece regras, e se torna uma legislação, você vai impedir que novos processos como os que estão acontecendo se desenvolvam no Estado. Esse é o objetivo. Tem que ter regra, tem que ter critério, tem que ter um processo que garanta o respeito à comunidade escolar, a gestão democrática e o respeito aos profissionais. Por isso, eu apresentei o projeto, para que nós tivéssemos uma política permanente e não todo ano ter que enfrentar a mesma luta sem que a gente tenha um amparo legal para isso. Essa é a ideia do projeto. Claro, claro. Nós estamos conversando aqui com a nossa querida deputada estadual Beatriz Cerqueira, estamos falando sobre esse processo de municipalização que está sendo implementado pelo governo do Estado, que é um processo autoritário, porque não houve as comunidades escolares, e que vai trazer inúmeros prejuízos para os municípios de Minas Gerais. Eu queria pedir para vocês que estão nos acompanhando, escrevam aí nos comentários dos municípios de onde vocês são, né? O nome já aparece aqui para a gente, que está no perfil do Facebook, mas vocês coloquem aí os municípios, né, de onde vocês estão, compartilhem para chegar em mais pessoas. O importante é que essa reflexão e esse momento aqui de informação com a nossa deputada Beatriz Cerqueira também permanece lá gravado, depois lá no Facebook, e pode ser compartilhado com mais e mais pessoas. Mas, nesse momento, se você quiser, inclusive, enviar uma pergunta aqui para a Bia,
sobretudo sobre essa temática da municipalização, pode fazer isso aí, mandando nos nossos comentários. Bia, eu gostaria agora de tocar no outro assunto. Nós estamos enfrentando, apesar de que a gente já falou disso, mas vamos colocar agora como que está sendo a sua atuação no Parlamento Mineiro com relação a essa questão da pandemia. Nós sabemos que Minas Gerais, infelizmente, o governo do estado preferiu seguir essa gestão de morte, essa necropolítica do governo Bolsonaro. Mas, na Assembleia, como tem sido a reação a essa questão específica da pandemia? Eu estava sem som. Na verdade, a Assembleia é o lugar que tem tido o maior protagonismo, se nós compararmos com a própria gestão do governo Zema. A gestão do governo Zema é uma gestão que se omitiu no enfrentamento à pandemia, não buscou contratos de vacinação, não fortaleceu o SUS para o enfrentamento dessa pandemia, e não fortaleceu a nossa FUNED na produção de vacina. Então, considerando essa ausência de atuação do governo Zema, a Assembleia Legislativa, em abril do ano passado, ela apresentou um projeto de lei que foi coletivo, juntando a iniciativa que todos nós deputados tínhamos feito, para estabelecer uma grande legislação que desse suporte ao processo da pandemia. Então, questões relacionadas ao auxílio emergencial, questões relacionadas a não corte da água e da luz, né, durante a pandemia em função da falta de pagamento, várias questões relacionadas a suporte a profissionais que sofreram diretamente com a pandemia. Um exemplo, os trabalhadores de transporte escolar. Todos esses vários setores, então o Estado estava autorizado a criar suportes e auxílios. O que nós fomos percebendo é que, apesar de uma legislação muito robusta, muito bem, né, que cuidava de muitos aspectos da pandemia, o governo ele não cumpria a legislação. No final do ano, então, nós aprovamos uma legislação tornando obrigatório que o Estado ofereça a vacina. Uma lei estadual foi proposta pelo nosso líder de bloco, o deputado André Quintão, aprovada, é a única legislação sobre vacina no Estado. Eu apresentei iniciativas para que setores que têm contato com o público, setores públicos que tenham contato com o público, fossem inseridos no planejamento de vacinação, porque tem que planejar, né? Nós estamos numa pandemia com proporções avassaladoras, e nós precisamos planejar, né? Tem setores públicos que nunca pararam durante a pandemia, tem setores que pararam e retornaram, então nós precisamos garantir que essas pessoas, serviços essenciais, que vão retornar atividades, que tenham um planejamento na sua vacinação. Então eu articulei, e foi assinado por 18 deputados, um projeto de lei para colocar os trabalhadores em educação e segurança pública na prioridade de vacinação. Apresentei um requerimento para que os trabalhadores de coleta, os trabalhadores dos Correios, que também não pararam de trabalhar, fossem incluídos prioritariamente na vacinação. Os trabalhadores do metrô, né, fossem incluídos, que eles também não pararam durante a pandemia. Os trabalhadores que trabalham com coleta de lixo fossem incluídos, porque eles também não pararam na pandemia. Ou seja, você vai indicando aquilo que é prioritário. Então, fizemos esse processo. Nós iniciamos um diálogo com trabalhadores e sindicatos da saúde para elaborar um planejamento de cuidado e proteção a esses profissionais que estão adoecidos, exaustos e que merecem mais. O Estado não cuidou deles. Desse processo, nós já dessa escuta, né, nós já elaboramos um primeiro projeto, que é exatamente o de uma gratificação por insalubridade, quando o profissional atua diretamente com doença infecto-contagiosa. Outros estados já aprovaram, e eu apresentei esse aumento, né, da insalubridade para 40%, a exemplo de que outros estados já fizeram. Apresentei o projeto de lei indicado por uma discussão do Conselho Nacional de Saúde, de que o Estado deveria gerir os leitos públicos e privados durante a pandemia, porque a gestão tem que ser pública,
né? E essa foi uma discussão que veio do Conselho Nacional de Saúde. Vocês sabem que nós, deputados e deputadas, temos um valor para a indicação de emendas parlamentares na execução do orçamento do Estado, né? Eu priorizei a indicação do SUS, aliás, isso é uma pauta nossa, né, o fortalecimento do SUS. O FMG, que está desenvolvendo 7 vacinas nesse momento, e falta recursos para dar continuidade aos estudos, né, aos testes finais. Eu dediquei, então, parte das emendas parlamentares que a gente tem direito para ao FMG. Outra parte eu dedico à ciência, pesquisa e tecnologia. Então, desde o primeiro ano do nosso mandato, e a pandemia mostrou o quão necessário é isso, e fiz isso durante a pandemia, o fortalecimento e o investimento na área de ciência, pesquisa e tecnologia no nosso Estado. Então, assim, em linhas gerais, a fiscalização do Estado, que é a função do Legislativo, não é? Nós estamos lá para fiscalizar. Então, a fiscalização, porque o governo não cumpre os 12% de investimento na saúde, é uma vergonha, porque ano passado o governo investiu 65% do que deveria ter investido em saúde. A fiscalização, no que se refere ao planejamento e organização das vacinas, eu assinei a CPI, né, que hoje está fazendo a investigação sobre a atuação do governo Zema em relação à saúde na pandemia. Então, assim, algumas das ações, né, que nós tivemos nesse período, a cobrança, né, do governo do Estado em relação a várias questões, desde direito dos profissionais, e a nossa luta, que eu acho que é uma luta árdua, permanente e necessária, que é a luta para que as situações de distanciamento social sejam cumpridas. Nós perdemos a batalha para o coronavírus por ignorância de quem nos governa e de quem acredita em quem nos governa. O distanciamento social, ele é um mecanismo para que você possa ter uma pandemia sob controle até que nós pudéssemos vencê-la. O problema é que no Brasil, a gente não conseguiu nunca fazer o distanciamento social correto, porque toda vez que era preciso distanciar, o presidente aparecia sem máscara, fazendo aglomeração. Quando a gente conquistou a vacina, o presidente colocou em dúvida o efeito da vacina. Cortou recursos da área de pesquisa e das universidades, que estão, inclusive a UFMG, que está desenvolvendo a pesquisa. Então, assim, nós, hoje, enquanto Brasil, enquanto Minas Gerais, como é que você explica um governador que fala que o vírus tem que viajar? O vírus viajou e levou com ele 30 mil vidas. No início dessa semana, nós perdemos um grande amigo que estava numa UPA, Unidade de Pronto Atendimento, aguardando vaga na UTI. As pessoas podem estar morrendo não necessariamente de Covid, mas do colapso do sistema público. Em Minas Gerais, hoje, se eu não me engano, são 300 pessoas aguardando um leito de UTI, que podem morrer por falta do atendimento adequado. Não é? Então, o que nós falhamos, né, enquanto sociedade nesse enfrentamento à pandemia. E o distanciamento, então, era um mecanismo para que a gente evitasse que as pessoas morressem por falta de atendimento médico, e a suspensão das atividades escolares presenciais fazia parte desse protocolo de distanciamento, de modo que nós pudéssemos ter uma pandemia sob controle. Então, essa foi uma pauta que eu trabalhei muito desde o ano passado. A suspensão das atividades escolares presenciais, e eu sei que a minha atuação, junto, evidentemente, à atuação protagonista do Sindiúde, mas eu atuei em muitos municípios, cobrando, questionando, denunciando, ajuizando ações populares contra prefeitos, possibilitou que muitas vidas fossem salvas, porque uma escola movimenta muita gente na comunidade. É só a gente lembrar de como é o bairro nas férias escolares e quando é o bairro com escola, não é? Aí, de repente, vem uma falsa discussão de que a educação é essencial, né? Agora, você me dá 30 segundos só para eu resolver um problema doméstico e voltar? Home office é isso, me dá 30 segundos que a gente volta falando do problema essencial. Você vai lá, eu vou passar os vídeos. Enquanto você vai lá, eu vou passar os vídeos do nosso pessoal aqui da campanha contra a fome. Só um momento. Então, pessoal, é isso. A Bia está falando aqui dessa questão específica da atuação do mandato dela nesse contexto da pandemia. A gente aqui em Itanhobeiras também está lutando aqui nesse contexto
estamos fazendo aqui uma campanha de arrecadação de alimentos para as famílias que estão passando fome nesse contexto de pandemia e de falta de auxílio, falta de apoio dos entes governamentais. Temos aqui alguns vídeos de alguns companheiros aqui de Itaiobeiras reforçando essa campanha. A gente aguarda a Bia e a gente vai passando o videozinho deles aqui, é curtinho, rapidinho. Fala pessoal, eu sou o N. Felipe, aqui de Itaiobeiras, estudante, e todo mundo sabe que a gente está passando por um momento muito difícil, né? Que tem muita gente passando necessidade, muita gente com fome, e é momento da gente mostrar nossa empatia, nossa compaixão. E por isso eu te convido a fazer parte da nossa campanha Coração Solidário e tá doando alimentos, né, junto com a gente, lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá no centro de Itaiobeiras, para a gente conseguir chegar nessas pessoas. Aí o Enio Felipe, meu ex-aluno, né, um dos jovens aqui que atuou aqui na comunicação, na coordenação da nossa, um rapaz muito inteligente, estudante de nível superior, e aí reforçando a nossa campanha Coração Solidário. Agora a nossa presidenta do PT, Marileide. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Não examinava nem cheirava. Comia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse texto foi escrito por Manuel Bandeira em 1947 e até hoje temos muita gente passando fome, principalmente aqui na nossa cidade. Por isso, eu vim aqui fazer um chamamento para vocês participarem junto conosco da campanha Coração Solidário. Leve 1 quilo de alimento não perecível, algum agasalho, algum tipo de material de limpeza, higiene pessoal, lá na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na rua Conrado Rocha, 255. Ajude quem precisa, quem tem fome tem pressa. Participe. Olá, sou Cleide, tia Keu do sindicato. Hoje venho aqui convidar você que está me ouvindo a fazer uma doação de alimentos não perecíveis para a campanha Coração Solidário. Os alimentos serão entregues no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaiobeiras, situado na Rua Conrado Rocha, 255. Venha e colabore. Daqui a pouco a gente coloca mais, Bia. Aqui em Itaiobeiras, Bia, eu fiz parte, ainda estou lá, representando justamente o Sindiúti, da comissão que no início de março, quando a pandemia já dava sinais de que estava recrudescendo, aumentando, a comissão estava debatendo a questão dos protocolos para o retorno às aulas. E naqueles dias eu fui um dos poucos, junto com alguns companheiros, inclusive companheiro do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a questionar isso, a debater isso, a ser contra essa volta presencial, quando a pandemia, Montes Claros já estava em situação de calamidade, os hospitais de Montes Claros já não recebiam mais, porque já estavam colapsados, e aqui se insistia em querer voltar. Na semana seguinte foi declarada a onda roxa, aqui para o norte de Minas, em seguida para toda Minas Gerais, e o nosso hospital continua, inclusive, com a lotação máxima, o hospital aqui que atende o Alto Rio Pardo, com lotação máxima das UTIs, dos leitos de Covid. Como é que está essa discussão desse retorno presencial das aulas na Assembleia e no governo do Estado? Primeiro eu agradeço os 30 segundos que você me deu. Ao vivo a gente tem essas coisas. Bem, eu estava dizendo exatamente dessa questão, né, Levon, como que essa discussão sobre educação, ela foi polarizada, ela se transformou num cabo de guerra, de quem vai ter alguém que vence, vai ter alguém que perde. Como se a gente não tivesse entendido o porquê que as atividades presenciais foram suspensas. Porque se não tivessem sido suspensas, nós estaríamos com um número muito maior de pessoas mortas. Nós suspendemos as atividades de março a janeiro,
porque nós não tínhamos vacina, né? A vacina chegou em janeiro. Quando ela não chegou em número suficiente, porque o nosso governo não comprou lá atrás ou não investiu para a produção própria no Brasil. Olha só, a UFMG está produzindo 7 vacinas. Nós temos chance de ter vacina mineira, apesar dos governos, não é? Então, se o controle da pandemia se faz com a diminuição de circulação das pessoas. E a gente tem que parar de circular tudo aquilo que é possível parar. O problema foi que no Brasil o tempo inteiro o governo federal ele estimulava a contaminação, enquanto a ciência nos dizia da necessidade dos protocolos de distanciamento. Então, o nosso tempo de parada da escola, de parada de outras coisas, ele foi muito longo. Ele está sendo muito longo. Né? Mas a responsabilidade disso não é nossa. A responsabilidade disso é da ausência de uma gestão de confronto, de enfrentamento à pandemia. E aí, o debate sobre a educação, nós poderíamos discutir a necessidade do seu retorno durante a pandemia se nós tivéssemos uma outra infraestrutura, se nós não tivéssemos as baixas condições sanitárias e de acesso e permanência em salas ventiladas, em salas com poucas pessoas, com testagem em massa, com testagem e condições para todos os profissionais, com a vacina sendo dada aos profissionais e a essa faixa etária. Nós não temos nada disso. Nós não nos preparamos. Quando a pandemia começou, a secretaria começou a pressionar para voltar à aula. Poderia ter sido criado todo um programa de infraestrutura das escolas, um programa de segurança alimentar, para que as crianças tivessem um apoio alimentar durante o período das aulas suspensas. Nós poderíamos ter transformado a internet em direito e não mercadoria. Nós poderíamos ter dado condições às nossas professoras para o trabalho remoto e não ter feito com que elas comprassem um computador e pagassem a sua internet com salário parcelado. Então, nós estamos piores do que antes da pandemia. As professoras nunca trabalharam tanto durante a pandemia. O trabalho remoto fez com que elas trabalhassem muito mais do que antes, né? Do que com o trabalho presencial. E a secretaria, ela aumentou os níveis de controle do trabalho docente, com uma série de planilhas, com uma série de sistemas, com uma série de não sei o que faz com que são todos sem sentido no processo pedagógico, mas que fazem sentido para a ideia da secretaria, que é do controle, né, do trabalho do professor. Então, como estamos? Nós estamos nessa guerra. Nós estamos nesse cabo de força, porque a educação foi polarizada, né? Essa ideia Sim. de tentar transformar a educação como serviço essencial é um absurdo. A educação não tem característica de serviço essencial. Para a gente entender o que é serviço essencial. Né, no Congresso, né? Passou na Câmara dos Deputados. Para a gente entender o que é um serviço essencial. É a energia que a gente recebe na casa da gente. É a água quando a gente abre a torneira. É o lixo que é recolhido na rua. É o posto policial que fica no seu bairro. Esses são serviços que eles não podem ser interrompidos em função da sua necessidade para a sociedade. A CEMIG não pode dizer, hoje você tem luz, amanhã você não tem. Depois de amanhã você só vai ter meio período. Não é? A essencialidade, a ideia, ela maldosamente foi tratada como se somos nós que nos importamos com a escola, com a educação, por isso ela precisa ser essencial. Não, a discussão de essencialidade, o conceito dele tem a ver com a continuidade ou com a não possibilidade da interrupção da atividade profissional que está sendo ali, né, e do serviço prestado que está sendo feito à população. Então, um debate, só um minutinho, só uma questão, só para acrescentar, é um debate... Se você não me interromper, eu vou seguindo, você tem que interromper mesmo. Não, mas não podemos interromper as mulheres. Então, Bia, é um debate tão truncado, tão errado, tão perverso, que um deputado golpista
líder do governo disse lá na Câmara dos Deputados que só os professores não queriam trabalhar na pandemia, quando é justamente o contrário, né? Nós estamos trabalhando muito mais do que fora do período da pandemia, né? A gente está aí, com como você mesmo disse, com esse monte de planilhas, com controle de dados. O nosso WhatsApp não é mais nosso, é do Estado, né? Está a serviço do trabalho. Os nossos computadores, os nossos tablets, a nossa própria internet está a serviço do Estado, e sem aumento salarial, enquanto a inflação está aí corroendo o nosso salário, não é isso? Mas eles dizem que nós é que não estamos querendo trabalhar. Então, é uma inversão total do debate, né? E colocando a sociedade contra a gente, contra os educadores e as educadoras, os trabalhadores da educação, e contra aqueles que fazem educação de fato no país. A tramitação do projeto na Câmara dos Deputados teve como conteúdo exatamente isso. A discussão de que professor é vagabundo. Vamos traduzir, né, o que o deputado diz. Disseram isso. A base da discussão para aprovar um projeto sobre educação na Câmara dos Deputados, né, foi aprovado, foi dizendo isso, que professor é vagabundo, que professor não trabalha. Essa foi a base, para também nós entendermos qual é esse lugar que decide a nossa vida, que é a Câmara dos Deputados, e o nível né, daqueles que dizem que representam o povo, né? Então, assim, quando você tem uma discussão com a importância política que é a educação, e o nível do debate é dizer que professor é vagabundo, que professor não trabalhou na pandemia, né? Então nós estamos isso explicita o nível do parlamento, né? Um parlamento completamente fora da realidade, e um parlamento que não tem o direito de falar sobre a vida da professora, né? E o que eu só quero chamar a atenção... Pergunta. Sim? Não, pode concluir, depois, porque tem uma pergunta aqui de alguém que está nos assistindo. Eu só quero chamar a atenção que esse processo de educação como serviço essencial, não é um debate só lá no Congresso. Eles fazem isso nacionalmente. Aí começam a estimular que em câmaras municipais sejam apresentados projetos de educação como serviço essencial. Então, a gente tem que ficar muito atento nas câmaras municipais para que a gente não seja puxado o tapete da gente nos municípios, e as pessoas e os vereadores votem e aprovem algo sobre a educação que eles não podem. Eu quero deixar isso, né, fazer esse alerta e essa explicação. Vereador não pode, Câmara Municipal não pode aprovar diretrizes e bases para a educação, não pode, não tem competência legislativa para isso. Diretrizes e bases da educação, elas são nacionais, né, então ele nem pode fazer isso, mas se ele tentar, é muito importante que haja mobilização contra. Fechei. Ok. Bia, tem uma pergunta aqui do Eduardo Cassim. Mais de 500 milhões para investimentos no projeto Mãos Dadas. De onde veio esse dinheiro? Já que o Estado diz que está falido. Esse recurso, ele está previsto no orçamento. Está lá, né, como uma ação na verdade, não está com esse nome, né, no orçamento. Não está no orçamento como Mãos Dadas. Está como apoio aos municípios. Então, a primeira coisa que a gente precisa alertar os prefeitos, inclusive, é que o Estado cada vez mais faz um orçamento fictício, ou seja, ele apresenta os números, mas quando ele vai executar, a sua execução não corresponde ao orçamento. Vou dar um exemplo que eu sei de cor. Pela Constituição do Estado, o Estado tem que destinar 1% da sua receita para a FAPEMIG, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado. Se você pegar o orçamento que foi aprovado, está lá 1% em valores, né, para a FAPEMIG. Quando nós chegarmos no final desse ano, o governo vai ter, daquele orçamento, executado 20%, 30%, vai depender também do grau de pressão que a gente tem feito em relação à pesquisa. Mas o ano passado, chegou novembro, o Estado tinha executado, de tudo que estava orçado, executado quer dizer gasto, né? 20%. E aí, ao final, quando chega em dezembro, o que ele faz? Aí eu vou citar o nosso exemplo da educação.
ele contingencia, ou seja, ele segura o dinheiro o ano inteiro. Todo mês que você vai lá ver, tem recurso, o saldo do Fundeb está positivo. Ele vai segurando. Quando chega no final do ano, porque ele pega o dinheiro da educação para fazer outras coisas, pagar outras despesas, o que ele deveria ter investido em educação para chegar aos 20%, ele empenha. Ou seja, ele fala que vai pagar o ano que vem. Ele diz, essa despesas estão aqui ditas que eu vou quitá-las, né? Que eu vou pagá-las o ano que vem. Ele empenha. E isso é aceito, né? Até outro dia, inclusive, dentro dos 25%, ele inclui aposentados, que não pode, né? Manutenção e desenvolvimento do ensino, você não pode incluir despesas previdenciárias. Né? Então, responde os 500 milhões, né? Está no orçamento. Não quer dizer que será executado. Né? A peça orçamentária, e acho que esse é um debate, Levon, a gente precisa cada vez mais popularizar a discussão de orçamento, né? Para que a gente acompanhe a sua execução e para que a gente denuncie os problemas também, né? Claro, claro. Bia, eu vou apresentar rapidamente aqui os outros vídeos dos nossos companheiros da campanha, e em seguida a gente vai para as considerações finais, né, dessa nossa live, que está tendo aqui um recorde de visualizações do nosso circuito de lives, o que é muito bom. Isso prova que a nossa população, os cidadãos e as cidadãs estão de olho, estão acompanhando e participando do debate. Isso é muito positivo. Então, vamos lá. Aqui o Lori... Sim, Bia, pode falar. Não, eu ia falar que o tempo passou super rápido. Voando, exatamente. Parece que já tem 1 hora que nós estamos aqui. Isso. Aqui o Lourival, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Itaiobeiras, também na campanha aqui com a gente. Boa tarde, eu sou Lourival. Estou passando por aqui para pedir às pessoas, companheirada, para poder ajudar na campanha Solidárias, a doação para as pessoas carentes. Nós estamos pedindo para as pessoas que mais precisam. Tem muita gente na nossa cidade passando necessidade. Então, nós temos que colaborar ajudando as pessoas que necessitam. Vamos, gente, doar aquilo que nós temos. Agora, o nosso companheiro Romário, que foi nosso coordenador de campanha aqui, que é da assessoria do deputado Padre João, ele até lembrou aqui que o Padre João, juntamente com os demais parlamentares do Partido dos Trabalhadores, votaram contra esse projeto aí de colocar a educação como serviço essencial para obrigar os educadores a voltarem presencialmente em plena pandemia. Então, aqui o recado do Romário. Olá, amigo e amigo, sou Romário, assessor do deputado federal Padre João, aqui do Alto Rio Pardo. Estamos na campanha Coração Solidário, aqui do município de Itaiobeiras, arrecadando alimentação para as famílias que já estão passando por necessidade de alimentos. Faça sua contribuição, contribua com alimentos não perecíveis, deixe no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaiobeiras de segunda a sexta, das 7 às 15 horas. Dai de comer àqueles que têm fome. Mateus 14,16. Agora o último videozinho aqui da nossa companheira Elisângela, que foi candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores aqui no ano passado, que é da comunidade rural de Riacho de Areia. Pessoal, sou Elisângela. Moro na comunidade de Riacho de Areia. Venho aqui hoje falar para vocês sobre a campanha Coração Solidário que está acontecendo no município de Itaiobeiras. Convido a você a fazer a sua doação de alimentos não perecíveis no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaiobeiras, Rua Conrado Rocha, 255, Centro de Itaiobeiras. E desde já eu agradeço a você por essa doação, que Deus lhe abençoe grandemente, que nada há de faltar na sua mesa. Um abraço, muito obrigada. Então é isso aí, Bia, nós estamos vivendo um contexto de retirada absurda de direitos, da volta da fome que tinha sido erradicada no país nos governos do PT, mas que agora volta com tudo, infelizmente, por conta desse governo aí de necropolítica, tanto em nível nacional com Bolsonaro, quanto aqui em Minas Gerais, um governo vendilhão, um governo neoliberal. Daí a importância das pessoas saberem o que é neoliberalismo, Estado mínimo, né? Mínimo para nós, trabalhadores, e máximo para eles, né? Porque levam tudo lá para o mercado financeiro e para o benefício dos seus próprios negócios e empresas. Bia, diante disso tudo, já como considerações finais, eu te pergunto, nós temos esperança, Bia?
Sim, nós temos esperança porque nós temos pessoas como você, Levon. Nós temos esperança porque nós temos pessoas comprometidas, como o Lídio, que apareceu aí agora há pouco, como pessoas comprometidas como o Padre João, né, que deixou aí seu posicionamento contra a municipalização. Nós temos... eu tive uma pedagoga uma vez numa escola, que ela, num momento muito difícil, ela me disse assim: se não tá bom, se não resolveu, é porque não chegou ao final. E nós não chegamos ao final. O final é um final de pleno direito, de justiça, de dignidade, de vida em abundância. Porque esse final é um final, para nós que somos cristãos, esse é o final, né, do Deus que partilha, ao ponto de partilhar o seu Filho conosco. Então, a nossa tarefa é compreender exatamente que nós temos a função de deixar o mundo melhor para a próxima geração. E acho que é isso que nós temos que fazer dia a dia. Eu acho que a gente só precisa achar um lugar, um momento, para que a gente viva os nossos lutos. Nós estamos perdendo muitas pessoas queridas. A gente acorda com a notícia da morte de alguém. Na hora do almoço tem a notícia da morte de alguém. Quando termina o dia, tem a notícia da morte de mais alguém. E esse é um luto coletivo, né? E nós precisamos cuidar desse luto, porque o luto faz parte, né, do processo do processo humano. Eu acho que a nossa tarefa é não desumanizar, como tem um livro, né, do Walter Hugo Goman, né, a não desumanização, a desumanização. Então a gente não pode desumanizar. E, portanto, nós não podemos ser iguais àqueles que nós combatemos. Eu fui solidária a uma pessoa que morreu, que por muito tempo na nossa vida profissional de carreira, sempre votou tudo contra a gente. E aí alguém questionou, né, de ser solidário com quem foi o nosso opressor. E eu fiquei pensando naquilo e falei assim, olha, eu lamento todas as mortes dessa pandemia, porque essa pandemia, ela já poderia ter sido controlada. E eu desejo vida plena a todos que, inclusive, implementam esse projeto, que apoiaram esse projeto, porque eu quero derrotá-los no projeto, eu quero derrotá-los na política, eu quero mostrar a eles que a nossa forma de pensar o mundo é melhor, porque a gente pensa o mundo para todo mundo. A campanha Coração Solidário demonstra que vocês estão fazendo, demonstra exatamente isso. As pessoas estão com fome, as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão sem dinheiro de comprar um gás de cozinha, de pagar uma conta de água, uma conta de luz. A desesperança e o desespero que mora numa casa em que as pessoas procuram emprego e não encontram o emprego. Então nós temos o dever nós que temos um emprego, temos o dever de lutar por todas essas pessoas. Então, Levon, tem esperança. Porque a gente não veio ao mundo para a infelicidade, para a fome, para a violência. A gente veio para ter vida e vida em abundância. É isso que eu penso. Eu acho que estar na política só faz sentido se ela estiver a serviço da vida, a serviço da coletividade. Então, é nossa tarefa enfrentar a política da morte que nós estamos vivendo. É nossa tarefa ter empatia com a dor do outro. É nossa tarefa chorar a morte do outro. É a nossa tarefa sentir a dor da mãe que perdeu o seu filho, a dor do filho que enterrou a sua mãe. Porque isso é o que nos humaniza nesse momento tão absurdo da história do Brasil e do mundo, né?
O Brasil não está desconectado do mundo. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua militância. É isso que é preciso, né? Líderes, pessoas que nos chamem a um processo coletivo. Então, parabéns. Eu sigo fazendo a luta, né? Uma luta de oposição ao governo Zema, por tudo o que ele representa de projeto. Eu sigo dizendo fora Bolsonaro, não é um governo legítimo. O governo foi eleito tirando o principal adversário da eleição, tirando com a intervenção do poder judiciário no processo, com promotores comprometidos e sem trabalho isento, com promotores comprometidos com forças internacionais para intervenção no Brasil. Não foi legítima aquela eleição. E muita coisa, então, de lá para cá não está legítima. Esse governo que está aí não tem legitimidade para governar. E é por isso que eu sou fora Bolsonaro. Vai ser difícil para os historiadores explicarem como que um Brasil, um país, perdeu tanta gente por uma ação deliberada de um presidente. Esse presidente continuou presidente. Por isso que eu sou a favor do impeachment. Ele cometeu crimes que precisam ser investigados e ele precisa ser afastado. E a gente segue fazendo a luta em defesa da vida, a luta para que todos tenham vida e vida em abundância. E nesse caso, vacina também, e comida no prato. Eu acho que esses são os nossos desafios. Agradeço pela gentileza do convite. É um prazer enorme te encontrar, que eu nem vi a hora passar. Eu vou ser sincera com você, eu não trabalho pouco. Quando chegou terça-feira à noite, quarta-feira foi feriado, né? Quando chegou terça-feira à noite, eu estava com aquela sensação de que, nossa, hoje é sexta-feira, dado que os meus 2 dias tinham a intensidade da semana. Aí depois eu falei assim, não, gente, tem mais 2 dias ainda. E assim, a sexta é um dia, a gente fala sextou exatamente para a gente ficar livre e cansado. E foi tão bom, mas foi tão bom a conversa com você que eu não vi o tempo passar. E se deixar, eu continuo aqui por mais um tempo, porque a sua companhia é muito prazerosa. Então, quero agradecer a gentileza de você ter me proporcionado isso no final de uma sexta-feira. Obrigada. Bia, nós temos esperança porque temos parlamentares como você. E mais do que parlamentar, porque temos mulheres de luta como você, que a gente já te acompanhava desde antes, evidentemente, de você chegar à Assembleia Legislativa como uma guerreira na luta contra o golpe, na luta contra os desgovernos tucanos que destruíram a educação em Minas Gerais, mesmo na resistência aos erros, inclusive, dos nossos próprios governos, né? Mas ali, firme, defendendo os trabalhadores e as trabalhadoras, o povo brasileiro de fato. Isso é muito importante, por isso nós temos esperança, sim, e se Deus quiser, permanecendo na luta, nós vamos ver muitas dessas mentiras contadas, sobretudo nesse tempo recente, nesses últimos 8, 10 anos, né, em que a extrema-direita chegou ao poder no país, né, foi provocando toda aquela onda de mentiras e chegou ao poder no país, provocando essa catástrofe. Tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai ser derrotado e nós vamos, se Deus quiser, ver novamente esse país sorrir e, melhor ainda, um país de fato para todos, para mulheres e homens, crianças, idosos, LGBTs, negros, negras, indígenas, enfim, para todo o povo. É nisso que nós acreditamos. Por isso eu te agradeço muito, acho que encerramos essa Semana da Cidadania com chave de ouro aqui com a live, com a sua participação. Eu estou muito agradecido de você ter aceito esse convite, agradecido a todos e todas que acompanharam aqui essa live, sucesso de audiência aqui, isso é muito importante. Agradecer a todos os outros nossos convidados que vieram durante a semana. Ontem foi a Leninha, nossa querida Leninha. Na segunda-feira foi o nosso querido deputado Padre João, juntamente com o Leleco Pimentel, e também a doutora Juliana, que é juíza aqui da comarca de Taiobeiras. Enfim, a todos que nos ajudaram nessa luta. A campanha Coração Solidário vai até o próximo sábado, né, até dia 1º de maio, dia dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente pede, quem é daqui de Taiobeiras, ajude para que a gente possa ajudar
as famílias que estão necessitadas. O ideal é que essas famílias não estivessem precisando de receber cesta básica, doação, mas que elas tivessem trabalho, direitos, políticas públicas. Mas a gente vai alcançar isso também, se Deus quiser. Bia, gratidão, boa noite para você e boa noite a todos e todas que acompanharam a gente. Até mais no nosso circuito de lives. Obrigada, boa noite. E a gente tem esperança porque Lula é livre e inocente. Isso também nos dá esperança. E elegível. Um abraço.